Olá, bem-vindo ao PreSign Digital, a ferramenta mais poderosa para controlar o processo de impressão dentro da sua empresa. O PreSign Digital, na verdade, ele te traz uma série de ferramentas que permitem atingir parâmetros e padrões estabelecidos, tanto através de normas ISO, seja a ISO 12647, a ISO 15339 para impressão digital, ou ainda um padrão estabelecido dentro da sua própria empresa ou um padrão que o seu cliente definiu. Então, nós vamos definir aqui claramente como trabalhar. Mas como nós atingimos todos esses resultados? A partir do momento em que nós estabelecemos o que deve ser atingido, nós vamos utilizar de ferramentas que o PreSign traz para atingir esse controle. Então, nós vamos usar curvas, por exemplo, TVI, curvas de ganho de pontos, se a gente estabelecer trabalhar com a ISO 12647. Vamos poder trabalhar com NPDC para trazer um cinza mais neutro e um balanço de cores melhor para a impressão. E depois de que nós tenhamos atingido esses resultados, nós vamos utilizar de relatórios para comprovar que nós atingimos esses resultados, certificações para mostrar que as tolerâncias foram atendidas. Então, eu convido você agora a passear comigo pela interface do PreSign. Essa interface que foi criada justamente para que a gente tenha toda a facilidade de uso aliada a um poder de trabalho. Então, vejam, essa interface ela foi pensada justamente para que nós possamos ter todas as informações à mão. Então, nesse primeiro vídeo, onde eu vou fazer uma visão geral do PreSign, eu vou chamar vocês a olharem aqui, primeiro do lado direito, em cima, a nossa pontuação. Quer dizer, 92% aqui significa dizer que eu estive muito próximo da perfeição na minha impressão. Quer dizer, dos 100% de todos os padrões atingidos, eu atingi 92%. Como é que é feita essa pontuação? Através de critérios que são definidos em cada um dos padrões, e aí eu posso definir esses requisitos. Por exemplo, as primárias, nós atingimos, veja, 15 pontos de 20. Por isso, nós temos aqui um verde claro. O papel, nós atingimos pontuação máxima, as secundárias, o cinza, o TVI. Então, eu tenho critérios que vão me levar a essa pontuação, a esse score. Além disso, aqui, eu faço questão de chamar a atenção para o dryback, que é uma função que o PreSign Digital traz justamente para prever a tinta seca. Porque os padrões, eles falam sempre em tinta seca e não tinta úmida. Então, através de um procedimento que eu vou mostrar num vídeo no futuro, mostrando justamente que eu posso medir a tinta úmida e medir depois a tinta seca e ensinar o PreSign a prever o resultado. Ou seja, enquanto você está produzindo, você sabe o que vai acontecer com a tinta depois de seca. E vou poder exportar os relatórios e as curvas que nós criamos. Nessa tela de início do sumário, eu ainda tenho aqui do lado esquerdo, embaixo, a minha lista de medições. Nesta lista de medições aqui, eu vejo todas as medições que foram feitas. Então, a medição 1, 2, 3, 4, e todos esses percentuais aqui, ó, 40%, por exemplo, foram dados justamente por aqueles critérios que nós definimos lá em cima. Então, vejam, as primárias, o TVI, secundárias, gray, né, papel. Então, tudo isso forma para nós esse resultado. Aqui nós temos ainda, em cima à esquerda, o que nós chamamos da paleta inspetor. Então, vejam que eu tenho ali o cian marcado, eu vou pegar aqui o cian para nós vermos.
nós temos várias informações aqui sobre o CIEM. Os valores em LHB, as densidades, temos aqui o alvo que nós temos, 3,50 como tolerância, e atingimos 2,13. Temos o desenho elíptico aqui da nossa tolerância, ou seja, eu consigo visualizar aqui, inclusive, as diferenças entre o úmido, o seco e o alvo, para que visualmente eu tenha noção das diferenças. E tenho também a curva espectral. Essa curva espectral, justamente, ela mostra o resultado que nós temos de medição, porque o PreSign trabalha sempre com a curva espectral. Nós temos aqui ainda a nossa barra de cores, e você veja lá que a paleta inspetor vai dando os dados de cada uma dessas amostras medidas dentro da minha barra de cores. E na área central nós temos as curvas. As curvas são resultado das medições. E do lado direito embaixo aqui nós temos um campo mostrando vários desses dados. Então veja que nas primárias nós temos o que está em preto dentro da tolerância e o que está em vermelho fora da tolerância. Então eu tenho o ΔE das primárias, eu tenho o papel, eu tenho a sobreposição, o vermelho, o verde, o azul, o trapping de tinta, a variação dos cinzas e ainda aqui o TVI, nas três faixas, no 25%, 50% e 75%, mostrando entre parênteses o meu alvo de 66%, por exemplo, e o que foi medido, 64,9%, que está dentro da tolerância. Então, as minhas curvas são mostradas aqui, mas também pode ser mostrado o NPDC. Então, quando eu tinha o início do meu trabalho, os meus cinzas eles estavam completamente desbalanceados. Você pode ver aqui nas barras que justamente o que nós esperamos em cima é uma coisa e o que nós temos embaixo é outra. E a partir do momento em que eu vou fazendo as minhas correções, eu vou tendo resultados melhores e vou atingindo um resultado superior, até que eu consiga neutralizar então os meus cinzas. E aí o meu score reflete tudo isso. Visto o sumário, nós temos ainda áreas aqui como as barras de cores, que eu tenho as minhas medições, os SWOTs de cada uma delas, a área de patches individuais, que eu adoro e que você vai entender melhor em um outro vídeo, onde eu tenho o espaço LAB aqui, com cada uma das minhas medições sendo colocadas dentro do espaço LAB. Aqui eu tenho a comparação do alvo e da medição. Novamente, tenho os meus dados aqui de cada uma das medições. Eu posso te dar um gostinho aqui e dizer que eu quero saber qual é o Pantone mais próximo dessa minha medição, e eu tenho aqui a lista deles e mostrando aqui justamente qual é o ΔE mais próximo. Eu posso inverter o meu processo e dizer qual é o valor CMYK que eu preciso para atingir um determinado Pantone. E posso ainda olhar todos os dados do NPDC, ou seja, eu posso verificar aqui as curvas, como é que elas estão. Então, no início, eu tinha curvas muito diferentes aqui, e depois, com os ajustes necessários, eu cheguei a resultados muito próximos aqui entre o que a gente espera e o medido. E para fazer tudo isso, o que, que a gente faz? A gente exporta essas curvas, e aí, quando eu exporto as curvas, eu digo aqui quais das cores que vão estar relacionadas. Aqui embaixo, ele já está calculando a compensação necessária através do NPDC, que é justamente o método utilizado aqui pelo G7. Veja o ícone aqui do G7. Eu posso escolher calcular por outras formas. E aqui em cima eu digo para qual workflow eu estou exportando. E se por acaso o seu workflow ainda não tiver sequer o formato CGATES, e aí eu lembro que o Studio RIP, que é um software RIP que nós trabalhamos também, ele importa o CGATES para fazer isso.
O Studio RIP é um software bastante interessante para você fazer a exposição nos seus CTPs, seja para Flexo, seja para Offset, e ainda com uma série de retículas, interface gráfica. Vale a pena conhecer o Studio RIP. Eu vou criar um vídeo sobre ele em breve. E se eu escolher utilizar um arquivo texto, por exemplo, que você pode abrir em qualquer editor para saber os valores, você pode escolher ainda como fazer isso. Se você quer os dados das tonalidades, se você quer de 0 a 100, de 1 em 1%, você pode escolher tudo isso. Aqui embaixo, do lado esquerdo, nós podemos escolher os relatórios. E eu vou mostrar num outro vídeo sobre esses relatórios de medição, de certificação, sumário, e inclusive que nós podemos personalizar estes relatórios. Posso ainda criar etiquetas para mostrar a pontuação ou ainda os critérios da ISO 12647-7 para prova digital. Então, tudo isso eu posso utilizar no PreSign para entregar para o seu cliente uma certificação de todos os processos, de que você atingiu os parâmetros. Então, esse é o PreSign digital, uma ferramenta extremamente poderosa, extremamente fácil de utilizar. E aí eu convido vocês a nos seguirem nas nossas redes sociais. Nós temos vídeos frequentes no YouTube mostrando sobre os nossos cursos, as nossas lives, tudo que você possa imaginar sobre cores. Se você tiver dúvida, venha falar conosco. E te convido, então, a nos seguir no YouTube. Se você gostou do vídeo, você dá um like. Se você quiser se inscrever no canal, se inscreva e ligue a sineta para que você possa receber avisos de quando você tiver novos vídeos. E siga também os nossos vídeos para que você possa entender mais sobre o PreSign digital. Venha conosco, venha com EasyColor e aprenda mais sobre cores.